de- um dos temas que foi pedido, né, foi essa questão da automutilação. Logo lembrei da Carol, que estudou bastante isso, gosta disso. A Carol é psicóloga, é mestre em psicologia, ela é professora na Universidade Adventista de São Paulo, mas ela é aqui do Sul, né, Carol? Teu sangue é gaúcho. Morava aqui, próximo a Novo Hamburgo, e agora está lá em São Paulo. E tem feito um trabalho bacana ali como professora dos alunos da Faculdade de Psicologia, né? Então, Carol, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o convite da Bratefac, né? De trazer para nós esse conhecimento que você tem nesta área aí tão importante, né? Principalmente na fase da adolescência, que é uma fase bem importante a gente ter um olhar, né? Como terapeuta de família. Ok? Tudo certo aí? Tudo certo. Então, Prazer vai é lá, meu. menina. Prazer é meu de estar aqui com vocês, algumas pessoas que eu já vi, algumas que eu não vejo há muito tempo, alguns eu vi quando eu estava grávida da minha primeira filha, né? Eu estou vendo aqui um rostinho muito feliz de matar a saudade, as pessoas que estão fora do país, vocês que estão buscando aí cuidar do mais precioso que existe nesse mundo, que são os seres humanos, né? E aprender sobre a mente humana, que é um mistério, é um encantamento. Quando a gente começa a estudar, a gente fica maravilhado diante das possibilidades do que o nosso cérebro pode fazer. Eu gostaria de ver o rostinho de você, gente. Eu sou professora aqui, eu sofri muito na pandemia, é traumático para mim ver as janelinhas fechadas. Em seguida, eu vou passar para modo apresentação, daí fica menos tranquilo. Se ficar 2, 3 ali, eu já fico contente. Mas agora eu queria ver com quem eu estou falando, né? Vocês que são Vamos lá, terapeutas gente. sabem como é importante isso. Um dia eu dei uma aula para os meus alunos, não consegui dar toda, mas eu fechei a minha janela, deixei só a minha voz. Falei, agora eu vou me vingar de vocês, vocês vão ver. E eles disseram assim que foi terrível, só uma voz falando, né? E a gente, enquanto está aqui, às vezes está falando, só para nossa tela não enxerga ninguém, é assustador. Muito bom ver a carinha de vocês. Aí tem a Elizabeth, a Jana, a Madalena, a Rose, tem um monte, Vera, que eu não conheço, Tatiane, Luiz, que eu já conheço, Júlia, que já conheço. Então, fazer novas amizades e ver aí nosso time, né? Por pessoas aí nesse mundo. Prazer estar com todos, a Ivanilda, Lloyd, enfim. Muito bom estar com vocês aqui. Carol, tem gente de vários rincões do Brasil, aí do Sul, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tá? Olha Tem aí, bastante gente. multicultural. Multicultural o negócio aqui. Então, uma vai estar ali com chimarrão, outra vai estar com açaí, né? Então, assim, diferentes culturas aí presentes. É um prazer estar com você, gente. Muito bom poder compartilhar aquilo que a gente tem o privilégio de aprender. O meu interesse por essa área de estudo iniciou na minha atuação no IACS, que é a nossa escola com regime de internato no sul do Brasil, onde eu atuei por 12 anos ali diretamente com adolescentes, atendendo algo de adulto, criança, em consultório particular, mas o meu foco era a adolescência. E ali, então, iniciei no ano de 2007. Em 2007, comecei os atendimentos no IACS e eu vi o crescimento exponente que teve em casos de comportamentos autolesivos. O que era assim... acho que isso. Obrigada, Gel. Estou mutando aqui. Tá bom. O que eu tinha visto em 5 anos, né, 3 casos de autolesão ali por volta de 5 anos, começou, a partir de um momento, a ser 3 por ano, até chegar um momento que estava acontecendo semanalmente, e eu não tinha o preparo de faculdade para isso. Na faculdade que eu tinha ouvido falar sobre comportamentos autolesivos é que eram sintomas do transtorno borderline de personalidade, apenas isso. E aí eu terminei a minha faculdade na Argentina, vim para o Brasil e fiz uma pós-graduação na Federal do Rio Grande do Sul, em infância e famílias. E lá, ouvi absolutamente nada a respeito de comportamentos autolesivos. Mas, na prática clínica, isso se fez muito necessário ter um conhecimento, e eu não encontrei literatura falando a respeito disso aqui no nosso país, e resolvi, então, fazer um mestrado.
No período que eu fui fazer o mestrado, já estava com vários casos anuais, e, inclusive, quando eu saí aí do Rio Grande do Sul, eu cheguei a atender 4 casos por semana de pessoas que se autolesionavam ou estavam se autolesionando. Então, um número muito crescente e preocupante pela associação que tem com o suicídio, né? Pessoas que se autolesionam têm uma maior vulnerabilidade para o suicídio. Eu fiz o mestrado e termino o mestrado ainda com a inquietação, o que fazer, né, nesses casos. Aí a gente vai chegar lá, eu vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint para a gente seguir o que estudei, né, nesse período. Tá aparecendo para vocês? Uhum. Tá? Então tá bom. Tem que salvar ali para abrir. Salvar para abrir, gente? Ali, ó, arquivo não salvo. Só clicar em cima do salvar. Isso está à direita, está à Em esquerda? cima tem uma barrinha amarela, né, ou rosa ali. E Na... tá salvar. Clica ali. Um pouquinho em cima da cabeça. cabeça da moça. Salvar aqui. Aí, Pronto. aí. Agora tu bota em modo apresentação. Abre ele. Tá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ai, gente, é tão bom não estar mais craque no Zoom. Amo o presencial. Agora vai, né? Sim. Agora tu clica Foi? embaixo. Ficou bonitinho para vocês? Aí. Tela inteira. Então, tá Tranquilo. bom. Ora, olha só, eu pensei da gente tentar reservar um espaço para perguntas no final, mas se alguém tiver algum momento, algo assim que queira contribuir de relevante, o tempo nosso é bem restrito, mas fica à vontade, porque eu sei que essa hora da noite, né, gente, eu dou aula até às 11 da noite, meu cotidiano é dar aula até às 11 da noite, é horrível, morro de sono, mas às vezes se vocês estão achando tá meio assim, é um tema denso, é um tema pesado que a gente vai falar ainda à noite depois da janta, suponho, né? Então, vocês podem aí perguntar, fazer pergunta no chat, o Joel faz, ou abrir o microfone e fazer, tá? Mas eu pensei também de, no final, a gente destinar um espaço para isso. Então, eu resolvi dar o título de Este Comportamentos Autolesivos, quando o desafeto afeta, porque, como resultado da minha pesquisa, então, de mestrado, eu vi a relação muito significativa entre afeto e os comportamentos autolesivos, tá? Então, gente, em relação à adolescência, alguns pesquisadores encontraram que 75%, em 75% dos casos de internação de adolescentes, havia uma sintomatologia depressiva, né? Então, a gente vê como a sintomatologia depressiva atinge esse período aí do ciclo vital. As mudanças que acontecem nesse período, que vocês já devem ter estudado durante o curso, né, como em relação ao próprio corpo, né, lá a Berasturi vai falar o luto em relação ao corpo infantil, essas mudanças que acontecem dos pais idealizados, né, de você ver os pais tal qual eles são, e até da própria identidade infantil, pode gerar uma vulnerabilidade maior para o desenvolvimento de problemas emocionais, e, inclusive, aí o surgimento do início de comportamentos autolesivos, que vários autores vão colocar como sendo um período bastante vulnerável para o início, né? Não isentando de que possa iniciar antes ou depois, mas muito frequente iniciando aí nos casos, os casos na adolescência. E, na maioria das vezes, vai se tomar conhecimento dos comportamentos autolesivos na escola, é o professor que vai receber, ou uma pessoa lá no hospital, ou dentro do próprio consultório. E aí, o que se faz diante desse caso? Que essa é a pergunta, né? O adolescente chega lá e diz para a gente, eu estou me cortando, o que a gente faz? O professor, muitas vezes, não tem essa capacitação. Então, como é importante a gente ter informações até para fazer psicoeducação. Vocês, como terapeutas, atenderam pessoas que lidam com outros e não sabem como proceder. Então, a psicoeducação é muito importante no contexto hospitalar, no contexto escolar e também até dentro do âmbito de terapias, porque não se sabe muito a respeito. Quando eu terminei o mestrado, não, havia só um artigo na literatura de mulheres que haviam se autolesionado lá no norte do país, dentro do contexto de presídio. Então, eu terminei o mestrado e o meu artigo foi publicado rapidamente, porque eu terminei e veio a questão do Baleia Azul, vocês lembram?
quando teve o jogo Baleia Azul. Então, meu artigo foi para o Prelo e rapidamente foi publicado numa revista de Qualis A1, que é o nível topo que a gente tem no Brasil, porque não tinha muito material nesse sentido. Então, ainda que tenha passado um tempo disso, de 2018, 2019, ainda há uma carência muito grande de informações nesse sentido. Quando a gente vai pesquisar, existe muita literatura internacional, né? No Brasil, agora a gente tem mais, eu estou pesquisando assim com bastante frequência, agora oriento trabalhos dos meus estudantes aqui, né, TCC, então a gente vê, assim, felizmente um crescimento na produção, mas na literatura americana, por exemplo, norte-americana, a literatura mais antiga que eu encontrei sobre o assunto foi em 1934, muito antiga já se falava sobre esse assunto, mas um tanto, às vezes, difícil de acompanhar e de conseguir entender, porque a gente tem uma nomenclatura diversa. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do que se tem para falar sobre comportamentos autolesivos, que vão ser chamados de automutilação ou comportamentos de auto-infligidos, né? Então, vai ter diferentes nomenclaturas. Eu escolhi utilizar este termo aqui para guiar minha pesquisa, então, quando eu falar no processo aqui, normalmente vocês vão pensar vão associar com essa definição. Então, são comportamentos deliberados, né, ou seja, voluntários, de autoagressão através do uso de objetos ou substâncias sem resultado fatal. Como eu sou da linha da psicopatologia, sou professora de psicopatologias, e o meu mestrado foi nessa linha também, a gente vai se pautar por alguns manuais classificatórios, né, dos transtornos mentais, e uma definição importante é que para que a gente consiga como comportamentos autolesivos, haja um uso de instrumento para que isso aconteça. Então, alguns vão perguntar assim, tricotilomania, né, que é arrancar os pelos, né, da barba, cabelo, é autolesão? É comportamento autolesivo, conforme os manuais classificatórios? O que vocês acham? Sim, eu acho. Sim? Acho que não. Não? Ah, não, eu mudo porque acho que não leva à morte. Ai, não sei. Em dúvida. Bom, então, conforme os manuais classificatórios, né, que a gente tem de classificação, skin picking, que é se beliscar, né, a pessoa se beliscar, fazer feridas, arrancar o cabelo, que é tricotilomania, não são considerados, não é considerado autolesão não suicida, que é o que a gente tem na classificação. Por quê? Porque a tricotilomania a gente faz no piloto automático. Normalmente a pessoa, ela vai estar fazendo sem se dar conta que ela está fazendo, não é intencional. E aqui a gente vê um comportamento de intencionalidade, ou comportamentos deliberados, intencionais, certo? E quando a pessoa está no movimento de tricotilomania, ela não tem a intenção de produzir algo, uma emoção ou aliviar uma cognição. O que acontece nos comportamentos autolesivos. No skin picking é a mesma forma, né? No skin picking a pessoa às vezes tem uma feridinha, é algo que ela não gosta, é algo mais estético. Vai para lá. Sim? Acho que não é aqui. Vamos lá. Então, o DSM-5, ele é o nosso manual. Eu vejo uma barrinha aqui na frente, fica aparecendo para vocês também, que é do compartilhamento da tela? Não? Não? Não. Não tá, aparece só para mim. Não. Então, assim, conforme o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Psiquiátrico, nos quais a gente se baseia para fazer a classificação diagnóstica, a gente tem também CID-11, que aí é uma classificação internacional de todas as doenças, com uma parte destinada aos transtornos mentais. Aqui a gente tem especificamente dos transtornos psiquiátricos. Conforme o DSM-5, para ser considerado autolesão não suicida, que é um transtorno em estudo para ser inserido dentro do DSM, deixa eu mostrar para vocês o DSM, acho que nem todos conhecem. Essa aqui é a versão atual, foi publicada mês passado. É esse aqui o nosso pequeno manual de classificação de transtornos mentais, tá? Ele está na versão 5TR, a gente
tinha os 5 de 2014 até o ano passado, e esse ano saiu esta versão aqui. Então, nós temos aqui todos os transtornos pesquisados, as classificações, né, atuais, e no final a gente tem um capítulo, transtornos em estudo, para ser incluído lá. E ali temos, então, o transtorno do comportamento suicida, a autolesão no suicida, entre outros. Como que o DSM define autolesão não suicida, né? Quais são os critérios para a gente definir? Então, que a pessoa tenha se autolesionado pelo menos 5 vezes no ano passado, né, no último ano, no caso, antes da consulta, que ela tenha comportamentos típicos que nós vamos estudar aqui, que é cortar, né, esfregar, enfim, a gente já vai falar aqui, que ela tenha algumas expectativas, que o DSM vai trazer assim, quais são as expectativas? O alívio de uma emoção negativa ou de cognições negativas, tá? E normalmente tem uma associação, então, com dificuldades de relacionamento, com alguns outros transtornos, e a pessoa tem uma preocupação constante sobre como vai ser o próximo momento, que instrumento eu vou usar, onde vai estar, como eu vou conseguir. Eu atendi uma menina de 16 anos, e todos os casos aqui, gente, se vocês acharem, eu acho que eu sei quem é, não sabe, não tem como descobrir, tá bom? Mas eu acho que é muito importante ilustrar com caso. Eu vou abrir aqui um pouquinho, que tá bem calor aqui no meu quarto. Então, eu tenho essa menina de 16 anos, ela ficou à noite esperando por uma promoção, sabe que essas lojas fazem? O pessoal passa a noite na fila. Ela recebeu R$100 de um senhor para passar a noite na fila, ele viria no período da manhã. Ela foi para lá no meio da tarde, e quando chegou às 18 horas, que era o horário que ela se autolesionava todos os dias, essa menina entrou em desespero. Ela entrou em desespero porque ela precisava se autolesionar e estava, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho como sair da fila, né? E os instrumentos ela carregava sempre junto com ela, mas ela chegou a desmaiar devido ao nível de ansiedade que ela experimentou, né? Então, essa preocupação, ela se apresenta com bastante frequência nesse transtorno, tá? De autolesão não suicida. Sobre o diagnóstico diferencial, foi o que eu falei para vocês. Se parece, às vezes, algum transtorno, mas, né, não é, por isso é importante a gente conhecer. As técnicas mais utilizadas são cortar, em primeiro lugar, por isso, às vezes, vocês vão ver que eu vou usar aqui o verbo cortar, porque é o mais frequente. Queimar com ponta de cigarro, né, é outra maneira. Fincar, né, com agulha, com um objeto pontiagudo, e esfregar com uma borracha, sabe, até esfolar a pele, também é um dos recursos utilizados. Os objetos mais utilizados são a faca, a agulha, apontador e lâmina. Embora já tenha atendido pessoas que se autolesionavam com caco de vidro, né, com tesoura, mas o mais frequente ainda continua sendo a lâmina do apontador. Lâmina de barbear e lâmina de apontador. Então, muitas vezes, quem se descobre esse caso na escola, né? Porque está ali dentro do estojo. É bem frequente que isso aconteça. Tá? Quando a gente vai atender pais, então, a gente precisa orientar que observem, né? Essas possibilidades de instrumentos, porque vai ter facilidade de encontrá-los. Alguns estudos vão apontar que há comorbidades presentes nesses transtornos. Então, 62% dos casos de autolesão investigados numa pesquisa se encontraram uma comorbidade com transtornos internalizantes. O que são comorbidades? Quando existem 2 transtornos ao mesmo tempo. Agora, na pandemia, a gente viu vários casos que havia ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Uma pessoa pode ter o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, e pode ter um transtorno de pânico junto, né? Os transtornos internalizantes são aqueles mais voltados para dentro, né? Ansiedade, depressão, e os externalizantes são mais voltados para fora. Então, a gente tem aqui o transtorno de conduta, que é aquele que vai prejudicar patrimônio, vai encarar pessoas, não respeitar autoridades, enfim. E o abuso de substância é presente em quase 60% dos casos de transtorno, de comportamentos autolesivos, tá? Algumas comorbidades aí do Rio Grande do Sul, olha só, fiquei tão feliz, né? A gente é muito rico aí no Sul em pesquisas, eu pesquiso todos os dias, dou aula todos os dias, e a gente vê que riqueza que a gente tem de pesquisas no Sul, outros locais também contribuem de forma bem significativa, mas aí a gente tem a ArtMed, né, que
que é uma das publicadoras mais eminentes em livros. Então, uma pesquisa feita no Rio Grande do Sul em 2018, com crianças entre 6 a 14 anos, que se autolesionavam, encontraram como comorbidades aí predominantes depressão, TDAH e TDO, que é o transtorno desafiador opositor. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e TDO, transtorno desafiador opositor. Quando a gente pensa em TDO, a gente pensa o seguinte, normalmente, aqui na base, né, casos de transtorno de conduta, algumas vezes TDAH, que podem evoluir para transtorno desafiador opositor e evoluir, então, para transtorno antissocial de personalidade, que a gente antigamente conhecia como psicopatas, certo? Uma pessoa que tem TDO ou tem TC, transtorno de conduta, vai se tornar um psicopata? Não, não necessariamente. Mas uma pessoa que tem um transtorno antissocial de personalidade psicopata, normalmente foi diagnosticado nessas instâncias até chegar ao diagnóstico de transtorno antissocial de personalidade, que a gente vai poder pensar nisso depois dos 18 anos. Tá? Qual a prevalência, né, dos transtornos, dos comportamentos autolesivos? Então, nos Estados Unidos tem uma pesquisa, na verdade tem várias, eu selecionei algumas. Então, uma delas vai colocar que por volta de 10% das pessoas dos Estados Unidos se autolesionarão ao menos uma vez na vida, tá? A gente está falando de um contexto pré-pandêmico, porque a gente não tem muita pesquisa ainda pós-pandêmica. Na Itália, quase 42% ao menos uma vez, e 10,2% 4 ou mais vezes. Na Turquia, por volta de 31% ao menos uma vez. Em Portugal, 18% ao menos uma vez, e quase aí 6%, 4 vezes ou mais. E no Brasil? O que vocês acham, gente? Deixa eu sair aqui. O que vocês acham da frequência aqui no Brasil? Você acha que é mais mesmo? Pode abrir o microfone, pode escrever no chat. Professora, boa noite. Madalena. Fala, Madalena. Abri a câmera, né? É melhor. Nem imaginei que ela tivesse fechado. Por um acaso, assim, a senhora perguntou assim, no Brasil, o que você acha? Devido a essa globalização e essa facilidade de comunicação mesmo, através das redes sociais, que os adolescentes têm na mão, e algumas informações desencontradas, eu creio que no Brasil tem uma boa quantidade. Uhum. Sim, aqui a Ana concorda, né? Acha que haja aí, né? Lloyd também acha que haja uma boa quantidade. Nós somos um povo intenso, não é verdade? A gente é reconhecido pela intensidade com que a gente vivencia as nossas emoções. Então, eu vou trazer o que eu tenho de pesquisa, não é muito, mas vamos ver o que a gente tem. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Aqui. No período da pandemia, houve um aumento substancial nas taxas de depressão, ansiedade, suicídio e automutilações não suicidas. Então, a gente já teve um aumento devido aí a questões de Covid. Esse aumento está vindo cada vez mais cedo, porque as crianças estão entrando na puberdade cada vez mais cedo, e isso traz consequências emocionais para o desenvolvimento infantil. Então, nesse artigo aqui, de 2021, vem trazendo também o impacto que pode ter a entrada precoce na puberdade com o que acontece aqui no Brasil. No Reino Unido, houve um aumento de 70% de casos de comportamentos autolesivos entre 2012 e 2014. E no Brasil, um aumento de 90% da taxa de suicídio entre 1980 e 2012, né? Um relatório dos jovens no Brasil, considerando a população entre 15 e 29 anos. Sobre autolesão, essa pesquisa feita com
uma conjugação do Rio Grande do Sul com a USP ou PUC, eu não estou certa qual é a instituição. Dentro daquela população que eu falei para vocês, de 6 a 14 anos, se identificou que os comportamentos autolesivos atuais giravam em torno de 0,8%. Então, o que eles atendiam, naquele momento, se autolesionavam 0,8%. Ao longo da vida, 1,6%. Vocês acham que essa estatística faz sentido, gente? Ela não parece traduzir a realidade do nosso país, certo? Mas o que a gente precisa considerar sempre que a gente olha um artigo? Essa pesquisa foi feita entre 6 e 14 anos. Então, se a gente imaginar que muitas crianças não se autolesionam, eles pegaram o início da adolescência, é claro que não vai aparecer aqui um dado real para a gente falar de adolescência. Mas a gente ainda tem poucos dados brasileiros, né? E esse aqui é um deles. Então, dentro dessa população, 6 a 14 anos de pacientes ambulatoriais, não são pacientes internados, essa aqui era a prevalência. Aí, aqui eu quero perguntar, isso aqui é bem importante, antes da gente passar para essa parte. Por que vocês acham que as pessoas se autolesionam? Qual é a motivação? Ou motivações? Dor emocional profunda, uma dor que ela não sabe falar em palavras, né, professora? E aí ela precisa ver a dor, aí ela olha essa dor que ela causou, quem sabe tira um pouco o foco da dor interior. Não sei se faz sentido. Entendi, assim, então... Carol. Oi. Eu trabalho em escola, isso a gente vê acontecer na escola, a gente informa os pais, mas os alunos falam muito dessa questão que eles não são compreendidos em casa e que aí eles procuram para esquecer essa angústia ou a depressão, eles acabam procurando uma dor maior para cobrir aquela dor menor. Uma dor para suprir a outra dor. E o que eu tento trabalhar com eles é que eles precisam resolver aquela questão emocional, não adianta querer cobrir uma dor com outra dor. A gente tem que resolver o problema, né? Resolver a questão. Né? E eu tenho tentado, converso com esses alunos, levo a questão para os pais, né? Tento orientar de alguma forma para que eles procurem uma ajuda profissional para que o aluno consiga superar isso aí. Sim, sim. E isso está bastante no discurso deles, né? É Sim. uma dor maior, uma dor, né? Que eu me distraio dessa dor e eu consigo, então, canalizar para a região física, assim me alivia a questão emocional. Né? Então, tem isso dito. Muitas feridas de abandono, de rejeição, conflitos familiares não resolvidos, sim. Suyemoto foi um dos caras que estudou lá na década de 90 sobre as possíveis motivações para a autolesão. E isso se tornou um clássico. Por quê? Porque para muitas pessoas vai ser, sim, uma questão de regulação emocional, que é o nome que a gente dá. Ele vai tentar dar uma regulada na emoção quando produz isso. Então, aquela sensação de alívio, enfim, vai ser benéfica e, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais dificilmente uma pessoa que se autolesiona vai procurar ajuda, porque ela tem benefícios secundários, né? Ela realmente experimenta um alívio, não é mentira. Então, normalmente ela vai chegar até o consultório porque a mãe descobriu, porque a escola mandou, né? Dificilmente vai procurar uma ajuda por si mesma, né? Há um benefício, há um ganho nisso. E Suyemoto, ele vai falar, então, acerca das possíveis motivações, porque se a gente... o que aconteceu quando eu terminei meu mestrado? Eu investiguei, fiquei pesquisando por muito tempo sobre comportamentos autolesivos, porque eu queria me qualificar para atender os adolescentes que chegavam até mim, e eu terminei mais ou menos com a mesma fala, assim, com a mesma questão, tá? Descobri muito sobre isso, mas como que eu posso fazer para ajudar? Né? Porque pouca pesquisa se tem sobre isso. A partir do momento que a gente entende a motivação que aquele ali que está na minha frente tem, porque não, cada um tem sua individualidade. Não é apenas por uma descarga emocional que ela vai fazer isso.
podem haver outros motivos. Quando eu consigo detectar qual é o motivo daquele que está ali na minha frente, é mais fácil de eu conseguir trabalhar de maneira que não ocorra a ponta do iceberg, o que a gente está enxergando, o comportamento. Então, eu vou trazer aqui para vocês um modelo que foi criado, então, de motivações para os comportamentos autolesivos. Então, Suyemoto, ele vai dizer que existem 6 modelos explicativos. Vocês não estão vendo a minha... Estão vendo? Aqui está dizendo para mim que vocês não estão vendo. Deixa eu compartilhar de novo. Aqui estava ok, professora. Estava vendo, e aqui ele deu uma mensagem para mim que não estavam vendo. Olha só, que mentiroso. Agora estão vendo? Muito bem. Então, no modelo ambiental, vai dizer assim que a pessoa se autolesiona como uma tentativa de validação social, uma tentativa de agressão ou uma sinalização de mal-estar. Tá? Por exemplo, eu atendi uma menina adolescente, ela tinha 12 ou 13 anos, que ela queria o último iPhone. Ela queria o iPhone da época. E aí ela falou para o pai assim, se tu não me der um iPhone, eu vou me cortar de novo. Ela tinha uma relação super conflitiva com esse pai. Né? Então, aqui a gente via uma agressão, uma tentativa de agredir alguém, né? Outros, aí atendi uma outra menina, na verdade essa foi, não atendi, essa eu entrevistei para o meu trabalho do mestrado. Ela se cortava nas coxas e ela usava o short bem curtinho. E um dia, então, a mãe nunca falou nada, e um dia um amigo foi na casa e disse assim, mas que isso, guria, como assim? Tu tá te cortando? Aí a mãe olhou e disse assim, nossa, isso não é de Deus. E nunca mais falou sobre o assunto. Então, essa menina estava há meses tentando sinalizar para esses pais, né, a dor interna que ela estava vivenciando, mas olha o extremo que ela precisou chegar para tentar ser percebida numa família que invalidava os sentimentos dela. Ela não tinha ali alguém que a enxergava, né? E aí, por outros motivos, claro, no contexto da entrevista eu pude compreender melhor. No modelo anti-suicídio, algumas vezes a pessoa ela vai ter um comportamento de autolesão com o intuito de prevenir o suicídio. E aí eu dou exemplo de outra menina que eu entrevistei. Essa eu não entrevistei, essa eu atendi. Então, essa menina eu atendi dos 15 aos 16 anos, e ela sentia uma vontade muito grande de eliminar a própria vida. Então, ela conta, quando isso estava muito forte, o que ela fazia? Ela se autolesionava para diminuir essa vontade de atentar contra a própria vida. Então, era um recurso que ela tinha para não chegar no suicídio. E por que ela não suicidava? O que ela trouxe, claro que eu trabalhei bastante em cima disso. Ela tinha uma irmãzinha pequena, e ela pensava assim, o que vai ser da minha irmã se eu fizer isso? Porque os pais não regulavam lá muito bem, e ela pensava assim, a minha irmã vai aprender que para ela solucionar os problemas dela vai ser com isso, eu não quero que seja assim. Foi todo um desafio acompanhar essa menina, né? Porque o risco estava ali iminente. E, gente, nesse sentido, eu quero falar para vocês que é quase que uma fatalidade que quem seguir na área de atendimentos vai, sim, passar por uma situação onde um paciente vai chegar a tirar a própria vida. E a gente precisa ter muita clareza disso e precisa separar o que é meu e o que é do outro e trabalhar isso com os nossos pacientes também. Eu já atendi vários casos, inclusive, de abuso psicológico, onde há ameaça de que se tu me deixar, eu vou me matar. E aí eu trabalho com os meus pacientes, clientes, como vocês chamam, eu não sei como vocês chamam, mas trabalho com os meus, eu chamo de paciente só porque desde que eu me formei, chamar o paciente, não trabalho ficar falando cliente, então eu vou usar esse termo, tá? Mas trabalho com esse paciente assim, o problema está em quem, né? Então eu vivo a vida do outro, eu não vou ver minha vida, eu vou viver a vida do outro em função de uma disfunção emocional do outro, né? Se eu fiz o possível para levar para que ele tenha um atendimento, a gente conseguiu, ele negou, se a pessoa realmente se matar, a gente tem que trabalhar com essa realidade, como tu vai te sentir, né? O que tu pensa sobre, às vezes a gente não consegue falar tão abertamente, a gente fala, se uma amiga tua
te dissesse que tem um marido que é abusivo, que humilha, que bate, que tal, e ele ameaçasse, que ele ia ser... O que que tu diria para essa amiga? Porque daí a gente consegue tornar isso às vezes mais objetivo, tá? Mas em relação ao suicídio, então, algumas pessoas vão utilizar o comportamento autolesivo para evitar cometer o suicídio. Tá? A gente não deve falar cometer o suicídio. Eu estou tentando lutar com essas nomenclaturas que a gente usa sempre, mas o cometer suicídio é um termo que deixa... Eu dou a cadeira aqui da Faculdade de Suicidologia, que não pode nem chamar de suicidologia, de prevenção e tal. Então, essas nomenclaturas, quando mudam, vocês sabem como é, né? Essas novas palavras dão um nó na cabeça da gente. Então, peraí que eu engasguei aqui. Então, a gente não usa cometer o suicídio, a gente se atentou contra a própria vida, né? Há termos assim mais suaves. Dentro do modelo antissociativo, vai dizer que a pessoa se autolesiona na intenção de interromper uma sensação de despersonalização ou dissociação. Aí é que eu trago o caso de outra menina que eu entrevistei na minha pesquisa. Então, essa menina, ela era adolescente também, tinha 16 anos, e quando eu cheguei na casa, ela estava assim, fazia uns 30, mais de 30 graus, ela estava numa casa de madeira, que é muito quente, coberta, tapada totalmente no cobertor com a cabeça, com fones de ouvido, ouvindo heavy metal. Aqui fica uma dica. Em casos em que de transtornos mais graves, né, casos mais psicóticos, as pessoas muitas vezes têm uma disfunção em relação à temperatura. Tá? Então, vocês vão ver, às vezes, uma mãe que tem um bebê, uma mãe com esquizofrenia, com um bebê esquizofrênico, que tá todo mundo vestido, isso aqui eu tô falando um exemplo real, tá? Uma menina que teve um bebê num sistema na fase, né, que é quando há internação de menores aí envolvidos com crime. A neném nasceu lá, então tu olhava para a rua, todo mundo vestido com casaco de lã, cachecol, gorro, e o bebezinho só com tip-topzinho, com o bracinho de fora. E a mãe também, com pouca roupa. Então, muitas vezes, nesses casos, a gente olha também, observa essa questão. Mas voltando para a questão da dissociação, ela estava nesse formato, então ela me contou, eu perguntei para ela assim, o que que acontece antes de tu autolesionar, né? Quais são os teus pensamentos, o que que acontece? E aí ela me descreveu que normalmente ela estava ali, né, dos olhos fechados, ouvindo aquela música, daí ela entrava num mundo, nesse mundo tudo era diferente, tudo era cinza e preto, e a única coisa com cor que tinha era quando tinham animais mortos, né, pessoas mortas, e nesse momento que ela estava ali envolvida, vinha uma vontade súbita dela se cortar. E aí ela se cortava e saía daquele mundo. Então, aqui, a autolesão, ela vinha a propósito de trazer essa pessoa para a realidade, porque ela estava desbordando, né? Entrando na psicose. Então, o corte trazia ela para a nova realidade, tá? Dentro do modelo psicanalítico, os comportamentos autolesivos podem ser vistos como autopunição ou uma busca de prazer, né? Então, eu sou uma pessoa que na minha infância mexi nos órgãos genitais dos meus primos, ou na minha adolescência eu tinha aquela curiosidade e eu estava sozinha com os meus primos e mexi nas partes íntimas, enfim. Essa pessoa não contou isso para ninguém, ela carregou aquilo com ela e ela se puniu e se culpou porque ela fez isso, tá? Então, essa culpa pode vir depois e os comportamentos autolesivos virem a serviço dessa autopunição. Eu dei um exemplo aqui, mas existem muitas crenças disfuncionais, algumas vezes por coisas reais, né, que podem levar à autopunição, ou prazer aí num contexto mais doentio, de obter prazer mesmo com a dor, a gente sabe lá do masoquismo, né. Dentro do modelo interpessoal, há casos em que vai haver uma demarcação do sentido de identidade. Então, Arcoverde e Soares, que são pesquisadores portugueses, eles encontraram que dentro do grupo de emos, né, havia muito mais casos de autolesão do que a população geral. Então, dentro dos emos, as autolesões eram vistas como uma marca de identidade, de pertencimento. Gente, o meu computador está dando uma tremida para mim aqui na câmera. Para você está tremendo também? Sim? Não. Aqui não, professora. Não tremeu a imagem?
Ou tem alguém me olhando com o olho fechado aí, tá assistindo? Não tremeu a imagem, não, professora. Aqui tem hora que treme, sim. É mesmo, mas o áudio continua fluido. Continua bem. Tá, ok. Dentro do modelo de regulação emocional, e aí a gente encontra a maioria da expressão deles, e, gente, entendam bem, atentem aqui porque eu vou dizer para vocês. Na busca de explicar por que desse comportamento, muitos vão pegar até o que os outros dizem, tá? Então, o que é vigente, às vezes a pessoa nem entende o que ela está sentindo, e ela vai tomar, todo mundo diz isso lá no grupo do pessoal que se corta, né? Que eles têm nas redes sociais, eles dizem que é isso, então é comum de que nessa busca eles interpretem de uma forma só e às vezes a motivação pode não ser essa. Mas dentro do modelo de regulação emocional, os comportamentos autolesivos estariam a serviço de expressar e externalizar emoções intensas e avassaladoras, né? O não dar conta, o reboçar, certo? E os mais vigentes, então, que a gente encontra nas pesquisas são comportamentos aí pautados no modelo ambiental e no modelo de regulação emocional. Até aqui tudo bem? Dá aí no chat um sim ou não. E aí eu vou acompanhando aí, ver se vocês estão acompanhando o que eu estou trazendo. Aí a Madalena disse que está ok. Tá bom. Elizabeth também. Ok, peraí que passei um a mais. Outra pesquisa trouxe um dado que vocês que trabalham em escolas já observaram isso. Olha lá, Rose, se tem mais alguém que trabalha em escola, vai observar isso. Em uma pesquisa feita com pessoas internadas, né, em um hospital psiquiátrico, aí, entre pessoas adultas, se encontrou que 73% das mulheres internadas que se autolesionavam, 57% dos homens internados que se autolesionavam tinham amizades com pessoas que se cortavam. E aqui a gente está falando de um efeito de contágio social. Então, eu dei palestras em várias escolas, uma inclusive foi em Novo Hamburgo, dei várias escolas, online também para a região Nordeste, dei palestras no Planalto Central, enfim, trazendo que e recebendo esse feedback, já tendo acompanhado, que quando um aluno na sala de aula começava, às vezes parece que vários começavam ao mesmo tempo. Eu já atendi numa escola que 7 numa sala de aula estavam se autolesionando. Eles tinham, inclusive, um grupinho que eles mandavam entre eles, né, os cortes, para ver como tinha ficado, como que tinham feito, né? Então, o efeito de contágio social, ele realmente acontece. Uma aluna uma vez me procurou lá no IACS, eu atendi o irmãozinho dela, pequeno, mas ela sabia que eu era psicóloga dele, ela foi até a minha sala e perguntou, né? Ela disse assim, Carol, eu não sei o que fazer, me ajuda, o que eu faço? Eu descobri que a minha colega está se cortando, ela estava na 6ª série, 6º ano, né? Bem novinha. Eu descobri que minha colega está se cortando, apavorada, eu não sei o que fazer, Carol, o que eu faço, assim, apavorada. Eu indiquei que ela deveria falar com a coordenadora, né? E eu ia tomar minhas providências, enfim, para trabalhar algo de promoção de saúde nessa sala, né, nível preventivo, enfim. E, passado ali uma semana, eu encontrei com ela, perguntei, e aí, como ficou essa situação? Ela falou, ai, Carol, eu nem sei como te explicar como isso aconteceu, mas agora eu também estou me cortando, e o meu namorado também, que ela já tinha até um namorado, e ele me disse que só vai parar se eu parar. Então, aqui a gente vê, né, essa questão do efeito de contágio social e porque às vezes vai acontecendo vários casos, né, no mesmo ambiente. Agora, o que algumas pesquisas vão dizer é que quando há só uma experimentação, uma curiosidade, provavelmente isso não vai perdurar e se tornar algo crônico. Mas se há uma vulnerabilidade, por exemplo, na questão de autocrítica como uma característica de personalidade, e um contexto familiar disfuncional, a tendência é que se agrave, né, e se cronifique. Há também uma relação, vocês trouxeram isso aí no começo, entre tecnologias e comportamentos autolesivos, né? Então, na Universidade de Cardiff, lá no Reino Unido, foi identificado que as mídias sociais são utilizadas com muita frequência para compartilhar imagens de lesões e como parte do ritual, né? O que eles fazem, isso dá ideia, né?
e na Universidade de Oxford houve aumento de risco para suicídio e autolesão entre os jovens que passam mais tempo conectados. Então, uma questão de proporcionalidade, né? Quanto mais tempo as pessoas passavam conectadas com a internet, maior a chance de desenvolver comportamentos de autolesão e maior risco para suicídio. E também, essas pessoas que passavam um tempo mais conectadas, que aquelas que faziam tentativas e não passavam tanto tempo conectadas, havia uso de métodos mais violentos quanto mais conectadas elas eram. Os comportamentos autolesivos, a gente pode gerar dependência, e aqui isso é algo muito curioso, quando as pessoas dizem, eu não consigo parar de me cortar, às vezes a gente pensa assim, como assim não consegue, né? Realmente, algumas pesquisas vão falar do envolvimento que há no sistema hipotalâmico hipófise adrenal, que está hiperativado. Aí eu até quero ver aqui com vocês. Quem aqui já quebrou um osso do corpo, assim, quebrou uma perna, um braço? A Priscila. Ô, Priscila, quando tu quebrou, na hora que tu quebrou, tu sentiu dor? Quase morri. Ah, não, ela não vale, então não escuta. O que que tu quebrou, Priscila? Eu já quebrei o tornozelo e o rádio aqui, o ossinho do pulso. Na mesma hora? Não, foram 2 episódios diferentes. Há 2 episódios diferentes. Na hora exata em que tu... Pode falar a verdade, tá? Não precisa me ajudar. Na hora exata em que tu quebrou, doeu? Na verdade, a dor eu não senti, né? Porque foi muita coisa ao mesmo tempo, eu nem estava entendendo o que estava acontecendo. Ah, aí tá mais parecido com o que eu entendo que aconteça. Depois, aí muito. O inchaço, alguns minutos, né? Acho que meia hora depois. Aí o inchaço, eu não consegui mover, veio a consciência da dor. Sim, sim. Eu quebrei o nariz, gente. Olha que absurdo. Quebrei o nariz faz 2 semanas. Bati com a cara na parede. Dá vergonha de contar isso. Eu vou contar, né? No banheiro de noite, saí andando. Sabe quando tu pensa? Piloto automático. A gente vai, às vezes, como zumbi, assim, né? Eu, aquela noite, sei lá, tava desorientada, usei as mãos, de cara na parede, quebrei o nariz. Mas o que acontece normalmente, quando a gente quebra uma parte do corpo, é que o nosso organismo, ele libere beta-endorfinas, e as beta-endorfinas, elas são anestésicas, né? Ela é anestésica, melhor dizendo. Então, no exato momento, a pessoa normalmente não sente a dor, porque ela precisa processar o que está acontecendo para tomar uma providência do que fazer em relação ao que está acontecendo. Passado um tempo, sim, inicia um processo de dor. Quando a pessoa se autolesiona, há uma hipótese fortíssima de que há liberação também de uma descarga de beta-endorfinas no organismo. Então, nesse momento, a pessoa experimentaria uma sensação de anestesiamento. Então, quando se fala que a dor que eu sinto aqui, porque eles falam isso, né? A dor que eu sinto aqui, eu coloco aqui, faz sentido, né? Há um anestesiamento da dor quando a pessoa se autolesiona. Então, a gente está falando de uma questão até orgânica, que pode levar, inclusive, segundo alguns autores, a dependência, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui, tá compartilhando, gente? Tá? Um experimento, né, feito, não é experimento, uma investigação feita entre mulheres holandesas, né, tipo um grupo, eles tinham um grupo de apoio de mulheres holandesas que se autolesionavam, e o que foi identificado, né, nesse grupo? Que o humor negativo vinha logo antes, né, imediatamente antes dos cortes. Na hora da produção da autolesão, havia uma redução acentuada imediatamente da emoção negativa, do humor negativo, mas 24 horas depois já se voltava a um estado, humor negativo, às vezes pior do que estava anteriormente. Então, há um componente de vício realmente nesses comportamentos. Tá? Então, na minha pesquisa, eu trouxe aqui 4 casos, né? Eram meninas, a Alana, por exemplo, ela com 15 anos, foi quando eu entrevistei, ela começou a se autolesionar com 7 anos. A Paula estava com 13, começou a se autolesionar com 11, a Evelyn com 15, começou aos 13, e a Amanda com 14, começou a se autolesionar aos 11. Então, diante da população estudada em diferentes países, dentro da minha amostra, as meninas que eu entrevistei aqui no Brasil
começavam bem antes das meninas de outras populações, né? Então, só na população britânica é que havia também mais precocidade no início dos comportamentos autolesivos. Então, o que as meninas trouxeram, né? Quais os sentimentos predominantes dentro do modelo de regulação emocional? A raiva e a tristeza foi o que mais apareceu. Então, uma das meninas dizia assim, todos nomes fictícios, né? A raiva, eu dispenso todas as minhas raivas, tudo nos cortes. E a Amanda, falando da tristeza, eu choro de tristeza, de angústia. Aí eu procuro me cortar. Tá? Características comuns que identifiquei na minha amostra, tá? A impulsividade e a dependência. Então, a impulsividade vindo já desde antes, como uma característica de personalidade, antes do início da produção dos comportamentos autolesivos. Então, a Amanda dizendo assim, eu troquei o soco na parede por se cortar. Palavras dela. Tá? A Paula dizendo o seguinte, eu pegava umas bonecas e arrancava a cabeça. Então, o nível de impulsividade acontecendo antes dos comportamentos autolesivos. De dependência, a Evelyn, que é aquela menina que eu falei que ia para outro mundo, sabe? Que via os animais mortos, ela disse assim, eu comecei a ficar viciada. E agora, mesmo quando eu não estou triste, eu me corto. Vocês estão captando? Então, assim, primeiro, a pessoa se autolesionando para lidar com uma tristeza, ou lidar com a raiva, né, ou outra emoção que tiver aí, mas depois não precisa nem a emoção estar presente para que ela prossiga com esse tipo de comportamento. Tá? A Alana diz o quê? Parece que eu preciso daquilo para me aliviar a dor. Então, a percepção das funções, né? A serviço de que estariam, então, os comportamentos autolesivos? Então, a Paula dizendo, um alívio, porque pode ficar doendo mais do que tu está sentindo, que foi o que vocês trouxeram. No futuro da questão antidissociativa, é o resgate desse outro mundo, que eu trouxe o exemplo para vocês, né? E a dificuldade em administrar as emoções, parece que eu preciso daquilo para me aliviar a dor. Então, uma dificuldade na regulação emocional. Vocês podem pesquisar sobre regulação emocional e comportamentos autolesivos, que tem artigos bem bacanas nesse sentido. Tá? Então, assim, dentro do nosso manual classificatório mais comum, que é o DSM, vai dizer o seguinte, dentro da autolesão não suicida, a pessoa não tem a intencionalidade, ela se autolesiona, mas ela não tem intencionalidade de morrer. Ela não quer se matar, ela faz aquilo só para aliviar a dor, só para não dissociar, enfim, né? Para aliviar uma dor cognitiva, um sentimento negativo, enfim. Mas o DSM também vai colocar que existem existe o transtorno de suicídio, tá? Aí ele vai falar do transtorno suicida, que a pessoa ela vai ter uma busca pela morte de forma crônica, e o desejo é, sim, produzir a morte. Então, e outra teoria que vai dizer que existe um espectro suicidário. Então, a gente vai falar o quê? De comorbidades, né? Então, a teoria que ficou mais presente para mim foi a do espectro suicidário. Por quê? Olha a Evelyn, né? Que foi o caso mais grave que eu atendi. Então, ela disse que algumas vezes, quando ela se autolesionava, o desejo era morrer. Mas outras vezes que ela tentou se matar, aí ela mudou o método, aí ela utilizava remédio. Então, no meu entendimento, existe um espectro suicidário. Gente, eu vou abrir aqui minha janela, é que eu estou na minha pré-menopausa, algumas aí vão me entender, né? Daqui a pouco vem um calorão. Agora sim, vem um ventinho gostoso. E aí depois passa, a gente fica com frio, né? Mas então, seria um espectro suicidário, né? O Wilson também, que é um pesquisador português, compartilha de algo semelhante dessa teoria, onde a pessoa inicia com autolesões superficiais, tá? Então, assim, são superficiais e normalmente em um local só, no antebraço, tá? Quando vai havendo um agravamento, surge, então, em diferentes lugares, e aí, observa se a gente orienta os pais. Coxa, barriga, quadril, tá? Que são lugares que aparecem menos, tá? E isso evolui, então, para uma dependência, que a gente já falou aqui,
uma redução do medo e uma redução do medo da morte, tá? Para culminar lá na ponta dessa setinha aqui, muitas vezes no suicídio. Não quer dizer que toda pessoa que fez uma autolesão superficial vai acabar no suicídio, mas aquela que passou por suicídio, muitas vezes passou por todo esse processo. Vocês lembram do Baleia Azul, né, que a gente falou aqui no começo? O Baleia Azul, ele fez exatamente esse processo aqui, que é um processo de dessensibilização. Então, primeiro, tu vai e chega perto de um viaduto e olha lá de cima. Tu faz alguns cortes, depois faz tal coisa, depois tu te atira, né, até chegar à redução do medo da morte, a pessoa suicidar-se. Gente, eu tô indo muito devagar. Eu quero deixar espaço para você ter perguntas. Eu vou avançar aqui, eu vou acelerar e colocar uma segunda e uma terceira e mais rápido. Mas aqui vem, então, a questão dos comportamentos autolesivos e eu queria falar um pouquinho mais a respeito de famílias, né? Marsha Linehan é uma das melhores pesquisadoras nesse planeta sobre desregulação emocional. Marsha Linehan, ela iniciou as pesquisas dela sobre transtorno borderline de personalidade e ela é referência no mundo inteiro nesse sentido. Ela entende muito sobre o assunto porque Marsha Linehan é uma psiquiatra que ela tem o transtorno borderline de personalidade. Então, ela sabe do que ela está falando por experiência e por estudo. E ela vai falar que ambientes invalidantes, ambientes que não acolhem as emoções dos seus membros, né, que não sabem lidar com as emoções dos seus membros, tendem a desenvolver psicopatologias. Tá? Ela tem livros maravilhosos, podem adquirir, porque tem o manual do terapeuta, tem o manual do paciente para ajudar a lidar com a regulação emocional. E quando a gente entra lá na introdução dos livros dela, ela vai citar vários autores da sistêmica, né, a terapia familiar. Então, ela tem uma origem inicial aí, ela vai entrar na psicopatologia e ela vai depois se associar a uma filosofia zen budista, que está na linha aí dos mindfulness atual, que vocês já ouviram falar nesse assunto, que a gente não precisa pegar teoria, mas eles têm algumas técnicas muito bacanas para se trabalhar a ansiedade, regulação emocional, que é interessante a gente utilizar com os nossos pacientes. Então, um ambiente invalidante, junto com um conflito familiar e uma conjugalidade disfuncional, é um prato cheio para o surgimento de psicopatologias, e isso vocês estudam muito bem. Então, um pobre funcionamento familiar somado à autolesão, olha essa pesquisa, somado à autolesão antes do tratamento, aumentou 10 vezes o risco de tentativas de suicídio. Então, a pessoa chegou para se tratar. Se ela teve comportamento autolesivo antes e um pobre funcionamento familiar, ela tem 10 vezes mais chance de tentar suicídio do que outra pessoa que tem uma família mais funcional e que não se autolesionou. Tá? Outra pesquisa, então, dificuldade de regulação emocional e falta de apoio do pai, uma pesquisa feita, acho que entre chineses essa aqui, mostrou que era um fator de risco para as filhas. E alguns moderadores, que isso aqui é importante a gente ter em conta. A personalidade e a autocrítica atuavam como moderadores. Então, algumas personalidades eram mais vulneráveis quando havia essas questões aqui de ter comportamentos autolesivos e outras nem tanto. E, olha que interessante, gente, a terapia familiar se mostrou mais efetiva para suicidas e para depressivos, tá? Inclusive, mais do que TCC, dentro dessa pesquisa aqui. E a efetividade se manteve na avaliação e no segmento depois de 2 anos. A importância que tem o trabalho de vocês enquanto terapeutas familiares, né? Outra terapia que tem funcionado muito, mas é uma terapia cara, é a terapia comportamental dialética, que está pautada na linha de Marsha Linehan, ela que criou esse tipo de terapia, mas normalmente ela é feita em grupos, e a pessoa tem que participar do grupo e ter um terapeuta individual, por isso muito caro. Mas trabalha muito bem a questão da desregulação emocional, que pode, né, desencadear os comportamentos autolesivos. Então, avaliando as famílias, né? Olha que eu encontrei em pesquisa. As falas das meninas. Eles chegam do serviço, fazem a comida, meu pai vai para o quarto dormir, minha mãe fica assistindo alguma coisa. Não tem conversa. Essa fala, tenta não olhar para as frases e olha aqui para mim. Eu entrevistei 2 irmãs. Essa aqui é a primeira irmã. Essa irmã, que começou a se autolesionar com 7 anos, lembra? Foi bem cedinho.
ela estava se autolesionando no quarto dela um dia, e a irmã entrou, aí ela já estava adolescente, a irmã entrou no quarto, viu aquilo, achou horrível, ela disse, eu senti raiva da minha irmã, achei aquilo horrível, e fui para o meu quarto me autolesionar. E quando eu fui conversar, então eu entrevistei as duas, porque as duas se autolesionavam em casa. A gente está falando aqui, lembra do contágio social? Ela viu, achou um absurdo, foi lá e fez o mesmo. Tá? Então, a primeira diz que não tinha conversa em casa. A segunda, quando eu perguntei, como são as relações familiares atuais? Ela respondeu assim, a irmã mais nova, acho que não tem. A outra, é que eu não converso com a minha mãe. Eu não tenho uma relação com ela para dizer o que ela faz ou o que ela fica. E a outra, aquela dos cortes no quadril, dizendo o seguinte, a gente tem bastante brigas. Não pergunta como eu tô, como é que foi meu dia, sempre vai continuar. Ela nunca se preocupa. Nas entrevistas, eu não escolhi pessoas com problemas familiares para incluir na minha pesquisa. Eu coloquei o que tinha. E todas trouxeram um componente familiar. Isso quer dizer que todo mundo que tenha comportamentos autolesivos vai ter uma questão familiar envolvida? Na maioria das vezes sim, mas a gente sabe que em alguns casos não, tá? Olha outras falas delas, né? Como que as famílias, eu perguntei como que as famílias reagiram diante dos comportamentos, ou reagem diante dos comportamentos autolesivos. Meu pai acha uma besteira, minha mãe também. Eu tô sozinha, não tenho ajuda de ninguém. Essa menina aqui, que é uma das irmãs, que se autolesionava desde os 7, a outra irmã também, os pais já estavam mais de anos sabendo e nunca tinham procurado ajuda. Nesse momento eles procuraram ajuda. Meu pai fala que é uma bobagem, minha mãe não fala nada mais. Agora minha família parece que não tá mais, que tá mais desligada dessas coisas. Parece que não dão importância. E aqui é um ponto importante, né, gente? Pode ser que não dê importância, pode ser às vezes uma situação de desamparo aprendido. Né? Os pais já não sabem mais o que fazer. Então, a gente tem que acolher esses pais também, né? E aqui a menina disse, falou a mãe para psicóloga e psiquiatra para dar mais remédio para mim. Não sei o que ela sente realmente. As pessoas estão pouco se importando. E a última, eu acho para mim que a minha mãe já sabia. Só que ela olhava direto para o meu braço, para a minha perna, só que ela nunca falou nada. Eles não ligam muito. Tá? Então, a gente vai encontrar uma conjunção de artigos que vão falar sobre, linkando baixa qualidade das relações, rejeição, pouca coesão, perdas, né, e conflito familiar correlacionados com comportamentos autolesivos. Agora, presta atenção aqui numa coisa. Uma pesquisa muito interessante trouxe que a diferença quando há perdas de verdade, de que a pessoa morreu, perdeu alguém, e perdas em vida. As pessoas que tiveram uma perda, que a pessoa morreu, no caso de uma das meninas que eu entrevistei, o pai tinha morrido, elas normalmente têm uma severidade maior da psicopatologia. As meninas que têm um distanciamento afetivo, uma perda por distanciamento afetivo, tendem mais a desenvolver autolesões. Aqui eu falo meninas porque aleatoriamente apareceram só meninas, mas nós sabemos que existem casos, sim, né, de meninos que também se autolesionam. Então, a conclusão que chega aqui é que os conflitos, mais baixa coesão familiar, a reduzida expressão do afeto e a negligência são fatores de risco para o suicídio. Agora, sim, umas técnicas que podem ajudar, né, que a gente fala com eles quando eles vêm, eles realmente decidem tentar, enfim. A da pedra do gelo, que vocês estão careca de ouvir, sim, né? Conhece a técnica da pedra de gelo? Deixa eu ver, abre aí as câmeras, gente, quem está acordado ainda. Não conhece? Não? Ah, ok. Então, a técnica da pedra de gelo, vou falar e vamos reforçar com quem já sabe. A pessoa, porque o impulso, ele vai durar alguns minutos, tá? Todas as nossas emoções fortes, elas duram um determinado tempo, depois elas diminuem. Né? Então, a gente vai explicar que é como uma nuvem, como vocês explicam para casos de ansiedade. É uma nuvem que a gente avista, às vezes dá uma ventania, está avisando que está chegando, enfim, uma chuva, a nuvem vem, a nuvem chega, às vezes a nuvem vai jorrar um temporal, às vezes só umas gotinhas, às vezes é só um vento e passou. Né? Mas esse é o impulso, ele vem, dá e passa. Então, nesse tempo, a pessoa pode segurar a pedra de gelo até derreter. Então, eu não vou me autolesionar até derreter essa pedra. Derreteu, ainda está com vontade, vai lá e pega a outra. Tá? Por quê? Porque vai causar um desconforto e
trabalhar com o cérebro dessa forma, tá desviando a atenção para cá, ao invés de cortar, tá desviando a atenção pelo desconforto que o gelo traz. Da mesma forma, pode fazer em relação a mastigar um gengibre, por exemplo, chupar um limão, andar com o pé descalço no cascalho, tá? Algumas pessoas mais introvertidas, às vezes o escrever, o pintar pode ajudar, tá? Então, tem várias formas, vários recursos que pode se utilizar nessa hora do impulso. Tá? O cartão de enfrentamento, ele é utilizado mais dentro de um processo, um dia a gente pode ver isso, dentro de um processo de construção, que a pessoa tem, é todo um processo, por isso que não dá tempo de falar aqui. Ela pode ligar para o CVV também, né, e conversar com alguém até passar aquilo, e quando eu tinha, já conto aqui para vocês, tá? Mas o interessante, gente, é que todas as pessoas que eu atendi, a maioria das pessoas que eu atendi, mas todas as que eu entrevistei que pararam, eu perguntei quando foi que parou. E aí uma das meninas que eu entrevistei, ela falou isso, depois que eu conversei com a professora, que ela veio falar comigo e me pediu. Uma das meninas parou porque fez um acordo com o namorado. Graças a Deus que esse namoro continue, né? Mas a gente corre o risco, porque é oscilação. Então, a gente no início se apega a isso do externo, mas para trabalhar depois o interno delas, para que isso seja uma automotivação, para que isso se sustente. Mas as pessoas estão muito envolvidas nesse processo, né? E eu finalizo a minha fala aqui para a gente abrir um espacinho de fala com o seguinte depoimento de uma menina. Aos 6, ela queria ser bailarina. Aos 8, ela queria ser veterinária. Aos 10, ela queria ser professora. Aos 13, ela queria ser bonita. Aos 16, ela queria estar morta. Mas aos 18, ela entra na faculdade. Aos 20, ela conquista a carteira de motorista e aos 22, ela pega seu diploma. Aos 24, ela encontra seu par e aos 26, ela diz, sim, eu aceito. Aos 28, ela segura seu bebê e aos 30, ela enxuga suas lágrimas e diz, eu consegui. Trabalhar a transitoriedade da dor com esses pacientes é o papel que a gente tem em mãos, né, a executar. Que nem alegria dura para sempre, nem dor dura para sempre, mas que é possível atravessar, sim, e ter uma vida depois da dor, né? A dor pode ser uma vírgula diante de todo um futuro aí pela frente, certo? Vamos abrir aí, então, para perguntas. Alguém se compadecendo do meu calor aí? Muito obrigada pelas... Professora, Sim. o que fica é que seria uma forma de chamar atenção? Lembra quando a gente viu lá as motivações? 6 modelos explicativos? Um dos modelos explicativos é chamar atenção. E aí a gente tem que ter um olhar, eu lembro de um menino, que a mãe dizia, ele faz isso para chamar atenção. Assim, puxa, se a pessoa precisou utilizar esse recurso para chamar atenção. E aí, vocês que atendem famílias, né, a gente entender a dinâmica familiar faz todo sentido. Porque sim, o adolescente pode estar usando de manipulação, como foi o caso daquela que eu falei que utilizava, né, o celular lá, se me dá o celular, ou então vou me autolesionar, e um pai que realmente se acovardava de medo diante da filha, um pai com uma culpa tremenda, ele se sentia extremamente culpado, e era manipulado pela ex-mulher e pela menina, ex-mulher, inclusive, que havia morrido. Né? Então, cada caso é um caso, né? Mas um dos motivos, sim, pode ser chamar a atenção. Priscila. Carol, eu sei que tu falou ali em vários momentos que na escadinha ali de sequência de acontecimentos, normalmente o mais forte justifica o acontecimento dos anteriores, mas existe alguma coisa na tua pesquisa que mostrou algum comportamento que a gente possa achar normal, mas que indique que um adolescente vai, de alguma forma, tentar autolesão? Um comportamento... eles costumam andar com moletom, tá um calor, eles estão de moletom. Então, quando eu entrava na minha sala, eu tenho muita chegada, assim, cancha com adolescente. Deixa eu ver esses braços. Já levanta aí que eu tô vendo que tá muito calor, tá com esse moletom. Mas porque eu sou assim, tá? A gente sou meio grossa, assim, e com ele eu tinha essa entrada, né?
E aí, se era menina, deixa eu dar uma espiada nessa barriga, como é que tá isso aí e tal. Então, assim, quando há essa tendência a esconder, né, começa a usar a desculpa de que um gato me arranhou, isso a gente deve alertar os pais. Ai, me machuquei, ai, um gato me arranhou, né? Então, em escola, né, quem trabalha em escola, às vezes eles vêm com essa justificativa, né? O isolamento social é algo que normalmente tem um pareamento, quando a pessoa ela muda muito em relação àquilo que ela é, né, a gente pode pensar nesse sentido também, né? Normalmente ela não só se autolesiona, há alguma modificação que acontece junto no comportamento que, tipo assim, onde fumaça há fogo, sabe? Uhum. Que a adolescência por si só já é bem complexa. Já existem ali modificações, né? É muito intenso, mas então, digamos que essas mudanças bruscas no comportamento deles pode ser um alerta para a gente, isso? Um alerta para gente, sim. E a gente pode investigar também isso com os pais. Até, inclusive, vocês atendem famílias, não preciso trabalhar com vocês, né? Com os meus alunos, sim, que a gente atende, às vezes, né, vamos atender o adolescente, eu oriento sempre a atender a família, mas a gente atender primeiro o adolescente, se ele é o paciente identificado, né? Se é por causa dele, que se dê a ele um momento até para ele sentir autonomia, não é assim, os meus pais vierem encomendar algo para que o terapeuta venha mudar em mim. Eles encomendaram, o terapeuta quer me deixar pronto para aquilo que eles querem que eu seja. Então, a gente conversar primeiro com o adolescente, daí depois entrevistar as famílias, né? Ter um encontro com os pais ou cuidadores, enfim. Tem uma pergunta no chat, deixa eu ver aqui. É possível que comportamentos autolesivos tenham causas neuroquímicas? Eu não li nada a respeito que assim. Na verdade, sim, algo nesse sentido. A amígdala cerebral mais hiperativada, né? Porque ali a região da ansiedade, a região do medo, a região da culpa, né? Então, há pesquisa, sim, de uma amígdala cerebral mais hiperativada com córtex pré-frontal mais hipoativado, tá? Professora, posso fazer uma pergunta? Sim. Meninas com TDAH, é comum esse comportamento? Tem mais vulnerabilidade para. Uhum. Tem mais vulnerabilidade. Eu não atendi, porém eu conheço essa família que tem uma filha, né? Uhum. E ela se cortou por alguns anos. E recentemente que saiu esse diagnóstico dela de TDAH. Uhum. Então, aí até eu entendi também, porque eu não entendia, porque a família não é uma família disfuncional. Aham. Uma família muito bacana, cristã, e essa filha vinha se cortando por anos, e como eu conheço a família, eu não podia atendê-los. Então, eu orientava para que procurasse ajuda. E aí eu instigava e eu ficava também assim preocupada até certo ponto, por que essa questão não se resolvia, não se fechava um diagnóstico. Durou-se aí uns 3 anos, mais ou menos, e não se falava num diagnóstico. Por quê? O que acontecia? Aí até que se fechou e saiu a questão do TDAH, né? Sim. No TDAH, a maior dificuldade de regulação emocional, né? E normalmente uma questão de autoestima mais baixa, porque a pessoa se compara com os demais, e assim, eu sou burro, não consigo, né? Eu sou burro, não... E muitas pessoas confirmam isso no decorrer, tanto colegas, às vezes professores, às vezes até mesmo os pais, teu irmão conseguiu, tu não consegue, né? Não estou dizendo que é o caso da família. Mas a gente viu até na pesquisa que eu mostrei, feita aí no Rio Grande do Sul, a correlação maior com casos de TDAH. E se vê a questão do TDAH mais em meninos, não é verdade? E aí você vê o TDAH e hiperatividade, o menino mais, né, mais agitado, e a menina, nesse caso, a menina era, ao contrário, era super tímida, super tímida. Com a predominância daí com a predominância, então, da desatenção, né? Não da hiperatividade. Sim. Porque pode ter junto hiperatividade e desatenção, só a desatenção. E aí a questão que eu queria perguntar também, existe aquele quesinho a mais que a gente pode fazer como mães também, né? Que a gente também tem filho pequeno, assim, para proteger as crianças, nesse caso da autolesão na escola, por exemplo, faz por questão, viu o colega e vai fazer também, por mais que a gente cuide. Tem aquele quesinho a mais que a gente pode fazer para proteger, para dar uma blindada?
O as que vai crianças. mais proteger diante do que a gente viu, deixa eu ver, vocês já devem conhecer. Ah, gente, eu estava aqui. Peraí. O que a gente mais pode fazer é ir, como a gente viu lá, estudando as causas e os fatores associados, é trabalhar em cima desses fatores. E um dos principais fatores é a conexão familiar. É a conexão familiar e é gerar um ambiente validante, um ambiente que acolha as emoções, que aquele filho que chora não é frescura, né? Que ensinar a trabalhar com os pais, de que o que é um grão de areia para um, às vezes é um deserto todo para o outro. Então, se para uma criança o querer um brinquedo daquele momento que todo mundo está usando e ela não tem porque ela é cristã, porque os pais não querem e tal, aquilo é o maior problema do mundo para ela, e aquilo é importante para ela, né? Então, dar a atenção naquele sentido, não vou dar bola porque ela não pensa, não, a criança se sentir validada é muito importante, porque a validação fora pode vir. Então, eu consigo me conectar com quem me entende, aqueles lá que se cortam me entendem, né? Se vem do contexto familiar mais estruturado, é difícil essa identificação. Claro, Lucimar e todo mundo aqui, eu falei que aqui existem fatores de personalidade que eles vão intervir, né? Que aí tem a autocrítica, é o fator de personalidade que deixa mais vulnerável, e aí a gente vai trabalhar sobre essas crenças disfuncionais, a respeito de si mesma, a respeito dos outros, a respeito do mundo, aqui estou falando TCC, né? E trabalhar sobre essas crenças disfuncionais e também aí a autocrítica e eu falei aqui hoje, gente, agora eu não consigo lembrar mais nesse horário, mas eu acabei de falar, tinha outro fator de personalidade que também é importante, né? Então, tem questões da família, tem, mas a gente tem também fatores além disso. E aí a conexão familiar é o mais importante, acho que vocês já conhecem, tem gente de fora, eu sei que do Nordeste comprou minhas caixinhas, né? Esse é um material que eu desenvolvi de perguntas, são 100 perguntas, trabalhando várias dimensões, então vai trabalhar raízes. A gente tem adolescentes, crianças carentes de raízes, eles não sabem o que os pais gostam de comer, do que os pais brincavam na infância, né? Eles não sabem história, não têm raízes. Então tem perguntas remetendo ao passado. O que tu gostava de brincar na tua infância? Né? Se junta ali a família, pode ser grupo também em terapia, porque o pessoal aí tudo comprou para fazer na terapia. Mas os em casos, em pequeno grupos, em desbravadoras, em reunião administrativa, lugares que eu nunca imaginava, projeto de escola, enfim. Então, outras perguntas, vão trabalhar a prospecção, tem um monte de gente sem visão de futuro, está limitado ali o celular dentro do quarto, né? Então, o que você pretende fazer daqui 10 anos? Se você ganhasse 500 mil reais, o que você faria? Então, devagarinho, a gente vai estimulando essa gurizada a ter prospecção, né? Perguntas de regulação emocional. O que você faz quando você sente raiva? A Sul Paranaense distribuiu esse material aí, né? A região sul, alguns ganharam, a região... Sim, eles compraram os meus direitos e fizeram 25 mil jogos e distribuíram para as famílias. Qual que é o jogo, professora? Tem esse aqui, o Hora da Família, é o primeiro. O bate-papo, eles colocaram o título de Tempo em Família, eu autorizei, tá? Mas não tem a venda, esse livro acabou, isso mesmo, Tempo em Família. Aí veio depois o Bate-Papo Legal. E por último, o Hora de Nós Dois, que é para casais casados, tá? Então, assim, aqui vai trabalhar a regulação emocional em que sentido, né? Então, eu pergunto lá para todo o grupo, porque a pessoa lê em voz alta a perguntinha, ela responde e todo mundo que está participando responde. Aí o sujeito pergunta lá, o que tu faz quando tu sente raiva? Aí um diz assim, eu dou um soco na parede. Aí o outro vai dizer, ai, que abobado. Além de tu não resolver o teu problema, tu ganha outro, um dedo quebrado, um dedo doendo. Aí tá, mas e como tu faz? Eu dou um soco no travesseiro. Aí o outro diz, eu sapateio que nem a Chiquinha. Então, aqui a gente vai trabalhando habilidades de regulação emocional, estratégias de regulação emocional no lúdico, né? Então, o que te faz sentir triste? Né? O que te deixa feliz? E nisso as pessoas vão desenvolvendo autoconhecimento e desligando do de fora, desliga do celular, desliga de outra coisa, e há uma conexão. E a vantagem... Desculpa aí, mas Oi? vou perguntar onde é que eu compro isso. Tem que comprar direto comigo, vocês têm que mandar... Entra no meu Instagram, eu não botei meu Instagram para vocês. Não. Tá? Vocês podem entrar no meu Insta, que eu respondo para vocês têm que mandar o CEP de vocês e eu faço uma cotação do frete e envio para vocês. Mas quem mora no Rio Grande do Sul, tem no IACS e um pouquinho mais caro em Porto Alegre,
tá? Lá na associação do Iguatemi, que eu não lembro como é que é a associação central, sul-rio-grandense? Não, eu não sei como é que é, alguém aí vai saber dizer qual associação que é. Mas meu Insta tá aí, _reconectados. Tá? No sul pode Obrigada. adquirir Axe, lá em Taquara e em Porto Alegre, e se alguém daí mora em São Paulo, também mora aqui do NASP, eu venho para o NASP, também pode pegar daí direto comigo, tá? Deixa eu contar então a história para vocês do menino, 16 anos que eu atendi no internato. Esse menino, ele veio para mim com já o suicídio marcado. Então, ele estava colocando nas redes sociais desenhos de caixão que ele escrevia, assim, a vida não vale a pena e tal. E ele tinha um histórico, vocês que estudam genograma, várias pessoas suicidaram na família. Então, a gente via a iminência disso acontecer, tá? Um menino extremamente introvertido. E me encaminharam, então, lá na escola, os diretores e os pais, dizendo, por favor, façam um encaminhamento para internação, porque a gente está vendo aí o risco muito forte. Eu falei, me dá um tempinho com ele. Esse menino vai ter que usar medicação, ele tem um risco alto, mas me dá uma chance de tentar verificar isso. Esse menino veio, o pai dele estava na escola, disse assim, então faz o seguinte, ele não queria vir, né, veio fechadão assim, mas a gente formou uma boa conexão. Eu falei, leva essa caixinha aqui, vai lá e faz umas 10 perguntinhas com teu pai, semana que vem me conta como foi. Aí chegou a próxima consulta e disse para mim assim, eu falei, como é que foi? Ele falou assim, Carol, a gente fez as 100 perguntas, cada caixinha tem 100 perguntas. Eu falei, sério, era para fazer só 10, 100 é muito, dá para enjoar. Ele falou assim, não. Eu soube coisas do meu pai que eu nem imaginava, e eu contei coisas para ele que eu nunca contei para ninguém. Passou ali umas 2 semanas, esse menino que nunca tinha beijado na boca, né, a gente nem falava, ele chegou assim todo tímido na consulta. Eu disse, Carol, aconteceu uma coisa. Aí eu falei, o que que é? Ele disse, é que assim, eu comecei a conversar com uma menina da minha sala. Só que assim, a gente quando tá no WhatsApp, a gente fala 3 horas assim, seguido. Mas quando eu encontro com ela, eu não sei o que falar. E a gente tá numa geração assim, né, gente? Assim, várias pessoas que não sabem conversar. Eles não têm que conversar, eles se juntam e fica todo mundo no celular. Cada um ali olhando uma história, às vezes se falando pelo celular, né? E aí ele assim para mim, Carol, eu posso pegar emprestada aquela tua caixinha para fazer com ela? E aqui eu achei uma coisa muito bonita para a gente ter em conta. Quando ele testou no ambiente familiar, que ele se sentiu seguro, ele ousou arriscar, avançar e ampliar suas fronteiras, né? E formar maiores conexões também fora. Aí já estavam me pedindo a segunda caixinha, eu fiz o bate-papo legal, que é a segunda verde, com o título mais versátil, mas que vai trabalhar as mesmas dimensões. São outras 100 perguntas que vão trabalhar as mesmas dimensões, mas com o título mais versátil, que a gente pode chegar com o adolescente no consultório, lá no desbravador, enfim, num pequeno grupo de jovens, né, para namorar. Teve uma família muito engraçadinha. A menina estava namorando o primeiro namorado, 15 anos, e aí chegou o menino em casa, eles, muito bem, pode entrar, sentaram na mesa, vamos fazer um joguinho? Já descascaram o menino ali com as perguntas, né? Aproveitando para conhecê-lo. Mas é isso, tem aí essa disponibilidade, e voltando à pergunta, promover a conexão é o maior fator preventivo que a gente pode ter e terapêutico nesses casos que eu tenho encontrado em pesquisa. Joel, 10:03, falei pelos cotovelos. Como sempre, né, Carol? Você não paga imposto para falar, mulher. Olha só, eu uso as tuas caixinhas desde que tu lançou aqui no Sul e tem sido uma ferramenta bem bacana para terapia. Esses dias eu peguei um tanto, não dei a caixa inteira, mas eu peguei um tanto que eu achava que faria sentido para um casal que eu estava atendendo. E eles levaram para casa e depois me trouxeram e devolveram, né, as cartinhas. E, às vezes, até aqui no consultório, se é um atendimento individual e eu preciso trabalhar um diálogo ali, com adolescentes é muito legal, muito legal. Então, eu tenho usado e tem sido uma ferramenta legal aí.
Eu E também adolescente, tenho assim, eles às usado. vezes chegam sem falar, né? O adolescente chega na sala e diz, me pergunta o que tu quer saber. Né? Alguns são meio monossilábicos, né? A gente puxar. Elizabeth? Eu também tenho usado, Carol, muito boa, olha, tanto para o casal quanto para o adolescente. Nossa, já a gente está esperando a próxima edição. Estão me cobrando para namorados agora. Eu fiz a do casais, Olha, agora querem um para namorados. Eu falei, tá bom, tá no forno. Que beleza. Tá bom. Beleza. Carol, foi um prazer a gente ter você aqui. Muito bom, matando a saudade também dos tempos aqui do Sul. Sim. E uma novidade, que a Carol vai ser nossa professora na próxima turma de pós da FAAMA, né? Você já mandou teu currículo, Carol, para nós botar lá no site? Esqueci. Você está me devendo, mulher. Estou devendo, realmente. Então, tá. Então, Carol, muito obrigado pela tua disposição de ficar até 10 da noite aqui, mas ainda bem que tu está acostumada, né, da aula. Deus abençoe teu trabalho aí, tem sido fantástico. A gente te vê, às vezes, na Novo Tempo, né? Na TV, agora você ficou internacional, né? Então, foi muito bom, legal, e muito obrigado. Muito obrigado à presença de todos, os alunos, os terapeutas, né? Os sócios da Bratefac, os não sócios. Muito obrigado, e a gente vai seguir promovendo os workshops. E para abril nós vamos ter um workshop sobre o envelhecimento, e a doutora Carla, da Universidade lá de Minas, ela vai fazer um trabalho, vai trazer uma doutoranda dela também, que ela é orientadora lá, e eles têm um projeto muito legal para trabalhar a questão do envelhecimento. Então, o nosso próximo Escola de Terapeuta vai ser esse tema. E esperamos ter a Carol outras vezes, viu, Carol? Vamos aí. Não vai faltar oportunidade agora. Tá Foi. ok, gente? Uma boa noite Tem a uma última todos. pergunta no chat noite. ali. Tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat, gente. Se excesso de tatuagem é considerado automutilação. Quando é automutilação, a pessoa inflige o dano sobre ela mesma, então não é considerado. Tá? E o objetivo da tatuagem não é produzir a dor, né? Então não é considerado autolesão. A gente não usa o termo automutilação, Joel, eu vou parar de falar, te juro. A gente não usa o termo automutilação dentro da ciência, porque automutilação é quando a gente tira uma parte do corpo. Então, tirou um clitóris, um pênis, um braço, uma mão. Por isso que a gente usa comportamentos autolesivos, autolesão. Mas dentro do popular, a automutilação é o que mais usa. Mas, gente, um prazer estar com vocês. Nos vemos em breve. Legal. Coloca teus contatos ali que a gente vai botar no grupo, tá, Carol? Tá Tu bom, estás no coloco grupo ali, daí tu bota teu contato. O Joel, a gente vai poder assistir a aula de graça da próxima turma, né? Fazer de sim, novo. nossa coleguinha, né? Né, Tati? Tá. A disciplina da Carol. Vamos lá. Vou querer assistir a disciplina da Carol. Então tá. Legal, tá bom. feita aí a propaganda. Gente, um abraço, muito obrigado. Um abraço. Tchau, querido. Tchau. Gente. Boa noite. Boa noite.